converge absolutamente. Professor, não consigo ver porque é menor ou igual, não só menor. É porque você tem é o seguinte, você não pode ter isso, x2 menos p menor do que x1 menos p. Você não pode ter isso. Por que você não pode ter isso? Preste atenção, raciocínio. Por que você não pode ter isso? Porque se você tivesse isso, como essa série converge, essa daqui converge absolutamente. E se converge absolutamente, converge. Mas não pode, porque essa série aqui diverge. Então, se esse não é menor do que esse aqui é maior que igual a esse outro. É o contrário, caso contrário. Tudo bem, só que ali está escrito menor ou igual. Assim, x1 menos p igual a menor ou igual. Exatamente. Porque se eu não tenho isso, o que é que eu tenho? Contrário. Mas tem um ponto que ela pode convergir de vez em quando. Não. Não, mas preste bem atenção. Olha aqui. P tem uma série tal que no P mais 1 ela converge, no P menos 1 ela diverge, não diverge? E a distância entre os dois é módulo, tá? Não estou dizendo que são iguais. Não tem uma série tal que ela converge aqui, diverge aqui? E a distância P é a mesma. Entendeu agora? Esclarecido? Então, ou seja, esse conjunto aqui por definição. Tá certo? Olha, veja bem, você observe que você tem que ver a definição de S. Observe que X um Szinho pertence a Szão. Szão é esse aqui, ó. Não é o conjunto de convergência não, viu? O Szão é esse conjunto aqui. Eu vou chamá-lo de ômega. Para você não pensar que não é o conjunto de convergência. Chamar de ômega. Seja ômega, esse conjunto. O número Szinho pertence a ômega, se somente se o S é igual a x menos p, se somente se o S, se somente se existe x real, tal que o S é o módulo de x menos p e essa série aqui, n variante de k mais infinito, essa série o que? Ela converge absolutamente. Isso é a definição do S. Concorda comigo? Do ômega, tá certo? O S pertence a ômega se somente se existe x real, tal que S é x menos p. Todos entenderam a definição do ômega? A definição do ômega é formada por esses módulos. Então, você observe o seguinte. O zero pertence a S. Tá certo? Então, tem-se. Primeiro, zero pertence a S. Por que o zero pertence a S? Porque o zero é quem? É o módulo de P menos P. E a série converge absolutamente se o X for igual a P. Tá certo? O zero pertence a S. E assim... Ômega, desculpa. O zero pertence a ômega. E assim o ômega é o quê? Diferente do vazio. Agora, observe uma outra coisa. Tá certo? Observe uma outra coisa. Se x é real, tá? Se x é um número real e essa série aqui, somatória, já que eu comecei, vou terminar.
somatória de n com AK mais infinito, de AN, x menos p elevado a n. Se essa série converge absolutamente, se essa série converge absolutamente, então o módulo de x menos p pertence a ômega, não pertence? Tá certo? Pertence a ômega. Tá bom? Mas antes disso, você concorda com o seguinte: se o x é real e essa série converge absolutamente, então esse x menos p tem que ser menor ou igual a x2 menos p. Eu não posso ter x2 menos p, pela mesma razão, menor que x menos p. Por quê? Porque se essa série converge absolutamente, ela converge. E aí, se eu tiver essa desigualdade, essa série vai convergir absolutamente. Portanto, ela vai convergir, o que é um absurdo. Então, se o x é real e isso aqui converge absolutamente, então eu tenho que ter isso. Ou seja, todos os elementos de ômega, todos os elementos do conjunto ômega, são menores ou iguais ao módulo de x2 menos p. Isto diz o quê? Isto diz que ômega é o quê? Limitado superiormente. E se um conjunto é não vazio e é limitado superiormente, o que é que ele tem? Supremo. Exatamente. Logo, ômega tem supremo R. Agora, observe uma coisa. Existe um número x3 real, tal que o módulo de x3 menos p, tá bom? É menor do que o módulo de x1 menos p. Existe? Porque x1 menos p é positivo. Então, existe um x3 real, tal que o módulo de x3 menos p é menor do que o x2 menos p. Isso aqui é positivo, não consigo isso? Mas se você tem essa desigualdade aqui, como essa série converge, qual é a conclusão? Essa série aqui, somatória de AN, x3 menos p elevado a n, essa série, tá certo? Essa série aqui, essa série mais do que converge, ela converge, é o que estava a proposição que eu apaguei aqui. Essa série converge absolutamente. E, assim, esse número, módulo de x3 menos p, ele pertence a quem? Ele pertence a ômega, mas ele é maior do que zero. E pertencendo a ômega, ele é menor que ou igual ao supremo de ômega. Então, o R é positivo. Então, a primeira coisa, veja bem, eu estou admitindo que não ocorre isso, então e eu quero provar que ocorre isso, ou seja, que existe um R maior do que zero, tal que essa série converge se o x menos p é menor do que R, e diverge se o x menos p é maior do que R. Então, veja bem o seguinte, ó. Se x menos p em módulo é menor do que R, o x menos p pode ser supremo de ômega, esse módulo pode ser supremo de ômega? Não, porque pode ser supremo, não, desculpa. Se o x menos p é menor do que R em módulo, se esse módulo é menor do que R, o módulo de x menos p pode ser cota superior de ômega? Não, porque R é a menor das cotas superiores. Então, x menos p é menor do que R, então existe um elemento em ômega maior do que
x menos p. Isto é, existe x, vamos chamar de x4 real, tal que, tá certo? Existe x4 real, tal que x menos p é menor do que x4 menos p, e esse módulo aqui está dentro de ômega, isto é, a série somatória está acabando. A série somatória de n igual a k a mais infinito de quem? De AN, x4 menos p elevado a n, essa série converge o quê? Absolutamente. Porque o módulo de x4 menos p vai estar dentro de ômega, ou seja, existe um elemento em ômega maior do que x menos p, ou seja, existe um x4 real, tal que o módulo de x4 menos p é maior do que x menos p, e essa série converge absolutamente. Ou seja, o que é que está dizendo isso? Está dizendo que existe no conjunto ômega um elemento maior do que o módulo de x menos p. Mas se eu tenho essa desigualdade com essa convergência absoluta, lembre-se que se essa série converge absolutamente, ela converge. E se ela converge e eu tenho essa desigualdade, qual é a conclusão? A série, daí, essa série somatória de n igual a k mais infinito de quem? De AN, x menos p elevado a n, essa série converge o quê? Absolutamente. Então eu consegui um R positivo, a primeira parte do que eu quero demonstrar, que é isso, ó, que é isso. Eu consegui um R positivo, tal que se eu tenho essa desigualdade, tá certo? Tal que essa série converge, não só converge, viu? O que eu mostrei foi mais, eu mostrei que ela converge o quê? Que é o meu objetivo. Converge absolutamente, porque eu quero é mais do que converge, ela converge absolutamente. Então tá aqui, ó. De fato ela converge absolutamente. Agora falta mostrar o quê? Que é o final. Se x menos p é o quê? Maior do que R, essa série diverge. Mas isso é simples, é mais simples ainda, ó. Se x menos p é maior do que R, então existe, claro que existe um x5 real, tal que o x menos p é maior do que x5 menos p, que é maior do que R. Vocês concordam que existe? Porque se a distância de x a p é maior do que R, existe um número real x5, tal que a distância de x5 a p está entre R e x menos p estritamente. Tá bom? Agora o que é que eu quero provar mesmo? Eu quero provar que se isso aqui acontece, essa série, o quê? Diverge. Como é que eu faço? Demonstração por absurdo. Suponho que essa série aqui, somatória de n igual a k mais infinito, de AN, x menos p elevado a n. Hã? Os sinais dão ao contrário, né? Hã? Os sinais da desigualdade dão ao contrário. Não, cara. Se x menos p é maior do que R, existe um x5 real, tal que x menos p em módulo é maior do que x5 menos p, que é maior do que R. Olha aqui. Tá certo? Essa distância aqui, está aqui o R. Digamos que esse tamanho aqui é R. Está aqui o P, tá certo? O P quer dizer, então se o X está aqui,
Se a distância de x a p é maior do que r, eu consigo um x5 aqui, tal que a distância de x a p é maior do que a distância de x5 a p, que continua sendo maior do que r. É ou não é? Tá? Tá bom? Então, diante disso, suponha que essa série aqui converge. Se você tem que essa série converge, qual é a conclusão? Com essa desigualdade aqui, se essa série converge, a série correspondente ao x5, somatória de n igual a k mais infinito, de a índice n, x5 menos p elevado a n, essa série converge o quê? Absolutamente. Essa série converge absolutamente. E assim você vai ter o quê? Você vai ter que o módulo de x5 menos p pertence a quem? Ao conjunto ômega. E o módulo de x5 menos p pertence ao conjunto ômega com x5 menos p maior do que R. Isso é um absurdo, porque o R é supremo. O R é maior que igual a todos os elementos de ômega, o que é um absurdo. Esse absurdo veio de onde? Veio de eu supor que essa sequência converge. Logo, qual é a conclusão? Essa sequência não, essa série diverge. Então, o que foi que eu provei? Eu provei o seguinte: existe um R positivo, ó, o que eu provei? Esse conjunto ômega tem supremo R. Esse supremo R, ele é o quê? Positivo. Tá? E se o x menos p, se o módulo de x menos p é menor do que r, qual foi a conclusão que eu tirei? É que essa série converge absolutamente. Tá? Tá bom? Essa série aqui converge absolutamente. Porque essa série converge absolutamente. Se ela converge absolutamente, ela converge. Com essa desigualdade aqui, essa daqui vai convergir absolutamente. Por outro lado, se o x menos p em módulo é maior do que r, qual é a conclusão que eu cheguei? Essa série diverge. E aí acabou a demonstração. Faltando só uma observação. Esse R desta proposição, esse R aqui é chamado de raio de convergência da série de potências. Nesse caso aqui, quem é o raio de convergência? Não, mais infinito. Ela converge em todo x real. Nesse caso aqui, raio de convergência é quanto? 0. E aqui o raio de convergência é um número positivo. E se o raio de convergência é mais infinito, quem é o conjunto de convergência? R. Se o raio de convergência é 0, quem é o conjunto de convergência? É o P, ela converge somente em x igual a P. E se o raio de convergência é maior do que 0, é o número maior do que 0, há 4 possibilidades para o conjunto de convergência. Quais são as possibilidades? O conjunto de convergência é um intervalo aberto, P menos R, P mais R. Já vimos que isso acontece. Ou o conjunto de convergência é um intervalo fechado, P menos R, P mais R. Ou o conjunto de convergência é um intervalo semiaberto, P menos R, P mais R, semiaberto, semifechado. Ou ele é um conjunto de convergência da forma assim, P menos R, P mais R. Então só há quantas possibilidades? 6 possibilidades para o conjunto de convergência. O conjunto de convergência de uma série é sempre um intervalo. E é um intervalo centrado aonde? No centro da série, tá?
no centro da série. É o R, no caso aqui o raio de convergência mais infinito. É o conjunto unitário P, no caso de um raio de convergência zero, ou é um desses 4 intervalos. Todos centrados aonde? Em P. Ou seja, esta proposição diz que eu não posso ter uma série cujo conjunto de convergência é esse intervalo aqui. Zero mais infinito. Esse conjunto não é nenhum desses tipos aqui. Entendi? Tá certo? Tem que ser um intervalo centrado no P, onde P é o centro da série. E aí está aí a demonstração. Primeiro, eu suponho que o conjunto de convergência da série não é R e não é P. Daí existe x1 em P, tal que essa série converge, porque o conjunto de convergência não é somente o centro. E existe um x2 em P, tal que essa série diverge. Aí, pela proposição que estava aqui, o x1 menos P é menor que ou igual a x2 menos P. Tá certo? Eu não posso ter o contrário. Tá bom? Aí eu pego o ômega como sendo, tá certo? Porque se eu tivesse o contrário, né? Tá? Aí se eu tivesse isso, o corolário diz que essa série ia divergir, ou diz que essa ia convergir, absolutamente, portanto, ia convergir. Tá bom? Tá certo? Então eu defino esse conjunto ômega. É o conjunto formado por cada módulo desse tipo, onde x é real e essa série converge absolutamente. Um número pertence a ômega somente se esse número é x menos p, onde x é real e essa série converge absolutamente. Então você vem aqui, o zero está em ômega, ou seja, o ômega é diferente de vazio. Porque p menos p, quem é p menos p? E a série converge absolutamente x igual a p. Então esse ômega é vazio. Não é vazio, desculpe. E se um S está em ômega, ou seja, se o S é o módulo de x menos p, tá certo? É porque o x é real e essa série converge absolutamente. Mas aí esse S tem que ser menor ou igual a módulo de x2 menos p. Então esse número aqui limita superiormente, é uma cota superior para todos os elementos de S. Então o S tem supremo R. Mas eu preciso que esse R seja positivo. E ele o é por quê? Porque existe x3 em R, tal que vale essa desigualdade. Daí, essa série converge absolutamente. Por quê? Porque essa converge. E se essa série converge absolutamente, o x3 menos p em módulo pertence a quem? Pertence a ômega. E como pertence a ômega, o R é maior que ou igual a ele. Então, o R é positivo. Tá? Aí começa. Se o x menos p é menor do que R, então existe o x4 em R, tal que vale essa desigualdade. Tá certo? Tá bom? Tal que vale essa desigualdade e essa série converge absolutamente. Ou seja, existe um elemento de S maior do que x menos p, porque x menos p não pode ser cota superior de S, não, de ômega. Há um elemento em ômega, tá certo? Que é o quê? Maior do que o módulo de x menos p. Por quê? Porque x menos p não é cota superior. O R é a menor das cotas superiores. Então, tem um elemento em ômega maior do que x menos p. Ou seja, existe um x4 em R, tal que esse módulo é maior do que x menos p, e essa série converge absolutamente. Se ela converge absolutamente, ela converge. E se essa série converge com essa desigualdade, essa daqui converge absolutamente. Então, cheguei. Se o x menos p é maior do que R, existe x5 real, tal que isso aqui acontece. Aí, suponha que essa série converge. Se essa converge, a série correspondente ao x5, pela proposição que estava lá, ela vai convergir o quê? Absolutamente. E assim, esse número aqui pertence a ômega. E ele pertence a ômega, tá certo? Sendo o quê? Sendo maior do que R. O que é um absurdo, porque R é supremo de ômega. Ou R é cota superior. Então eu não posso ter, tá, um elemento em ômega maior do que ele. Esse absurdo veio de quê?
de supor que isso aqui converge. Então, isso aqui diverge. E aí está o resultado. Então, o conjunto de convergência de uma série de potências não pode ser um conjunto qualquer. Tem que estar nesse esquema aqui. Ou seja, a função logaritmo natural, por exemplo, ela não pode ser expressa por uma série de potências. Porque o domínio da função logaritmo natural, quem é? É o intervalo 0 mais infinito. Então, ela não pode, a função logaritmo natural não pode, no seu domínio, ser ela toda dada por uma mesma série de potências. Embora ela possa ser dada por uma série de funções, que é outra coisa, tá? Você consegue. Mas como uma série de potências, ela não pode estar no que eu defini como uma série de potências. Tá bom. Valeu não, nós vamos assinar aqui, ó. Tá?